Olá a todos, tudo bem? Nós estamos aqui, em mais uma palestra da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, e nós hoje vamos falar sobre recomposição grupo kármica, como que a gente pode ajudar as crianças com as quais a gente convive a se desenvolverem e a evoluírem. Para as pessoas que não estão habituadas com o tema, a gente vai deixar que não são, né, é o primeiro contato que estão tendo com a conscienciologia, a gente vai explicar tudo com bastante calma, principalmente o que é uma recomposição grupo kármica, tá? Como é que eu posso receber esse indivíduo que está chegando aqui nesse planeta e ajudar ele a evoluir, tá? Por que que esse indivíduo está chegando na minha família e não em outra família? Tudo isso nós vamos falar ao longo dessa apresentação, dessa palestra. Então, a gente vai falar sobre a ACIPEC, iniciando, né, falando sobre a ACIPEC. A ACIPEC é, como eu já falei, a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Ela é uma associação internacional e independente de pesquisas da conscienciologia. É uma instituição independente de pesquisa, de estudos e de ensino, fundamentados prioritariamente na conscienciologia. Nós já vamos ver, né, o que engloba, o que afirma, quais são as teorias, os paradigmas da conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos e é uma escola de conscienciologia. Ela está sediada em Jundiaí, mas na ACIPEC existem muitos materiais que a gente fortemente recomenda, para caso vocês estejam interessados, entrem no site, visitem a loja virtual da ACIPEC, que é a Evolua Up. Lá a gente tem uma série de produtos, de livros, de cursos, de palestras, de reuniões. A gente faz uma técnica energética grupal, para auxiliar o desenvolvimento planetário, a evolução planetária. Então, visitem a nossa loja virtual, tá bom? E o site também. O que é a conscienciologia? A conscienciologia é um termo que foi proposto publicamente em 1981 pelo médico e pesquisador brasileiro Valdo Vieira. O Valdo Vieira, em 1981, propôs uma nova ciência dedicada aos estudos da consciência. As principais bases que fundamentam esse estudo, nós vamos ver cada uma delas, são a autoexperimentação, a holossomática, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, cosmoética e bioenergética. Devagarinho, nós vamos ver uma a uma, tá bom? E se a conscienciologia se propõe ao estudo da consciência, quem é a consciência, né? A consciência somos nós. A consciência também é conhecida por ego, por self, pela essência do ser humano, por individualidade. Nas escolas, nos campos de conhecimento, nas linhas de conhecimento de tradições mais espiritualistas, ela também é conhecida como alma, como espírito, dentre uma série de outras denominações. Por que que na conscienciologia optamos por falar que denominá-la de consciência? Porque todas essas linhas de conhecimento, esses campos de conhecimento da psicologia, mais espiritualistas, eles já tinham dessas determinações, essas denominações, mas elas estavam carregadas por nós de um excesso de, significados que às vezes são, entre aspas, preconceitos. Então, quando eu penso em alma, quando eu penso em espírito, eu já estou pensando numa coisa mais numa linha mais espiritualista, talvez mais religiosa. Na propositura de uma nova ciência, o professor Valdo Vieira olhou e falou: "Olha, vai muito bem quando a gente, né, numa, nova ciência, denomina mesmo objetos que já tenham talvez outras denominações em outras linhas de conhecimento, a gente denomina, novamente, porque a gente começa a trazer a não vir com esses vícios das outras linhas de conhecimento. Então, no fundo,
A consciência é isso, somos nós, tá? Cada indivíduo aqui é uma consciência. No paradigma consciencial, ele é inteiramente baseado numa série de paradigmas, né, a teoria consciencial, né, o campo de pesquisa da conscienciologia é baseado em uma série de paradigmas. O primeiro desses paradigmas é a autoexperimentação. Para a autoexperimentação, a gente se fundamenta principalmente no princípio da descrença. O que é o princípio da descrença? A gente não deve aceitar uma ideia sem a devida reflexão. A gente deve submetê-la a uma análise crítica e racional, seguida da experimentação pessoal, como um recurso fundamental para a comprovação própria daquilo que lhe foi informado. E assim, podendo verificar se faz sentido ou não para si. Essa definição está no livro, lançado recentemente, né, por todo o corpo aí da ACIPEC, que é Assistência Energética Planetária, APROCIM. Esse livro está disponível na lojinha virtual da ACIPEC. A APROCIM é uma técnica energética grupal que foi desenvolvida pela ACIPEC para auxiliar no desenvolvimento, na evolução do planeta, na limpeza energética, para que a gente possa fazer saltos quânticos evolutivos aqui nesse planeta. Voltando para o princípio da descrença, nessa apresentação eu vou estar dando para vocês a minha visão, as minhas reflexões sobre esse tema. Vocês vão escutar, algumas vocês podem concordar, outras talvez não, mas o que é bastante importante, não engulam facilmente tudo isso que eu estou dizendo. Experimentem, faça a autoexperimentação. Então eu vou falar aqui sobre uma série de leis da série X. Quando a gente dessoma, ressoma, o que que isso quer dizer? Quando eu morro, quando eu nasço, quando eu renasço, em várias existências. E a gente vem com um grupo. E a gente depende também desse grupo. Se eu evoluo, eu ajudo esse grupo a evoluir. Se este grupo evolui, eu fico um pouquinho para trás, ele também acaba me ajudando a evoluir. Então a gente tem uma dependência grupo kármica, uma inseparabilidade grupo kármica. Pessoas com quem eu convivi, talvez na Idade Média, pode ser que estejam ressomando, renascendo nesta existência comigo aqui na minha família, meus filhos, meu marido, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, minhas tias. A gente veio num grupo e esse grupo não é formado por acaso. Então é bastante importante que a gente experimente. Eu vou dar uma série de conceitos, vou falar sobre exemplos, né, da minha autovivência, mas apliquem isso na vivência de vocês, na vida pessoal de vocês e vejam se faz sentido, se corrobora ou se não corrobora, tá bom? Outro paradigma que a conscienciologia segue é o da holossomática. Então, a conscienciologia, ela admite a existência de vários corpos ou veículos de manifestação da consciência. O que são esses veículos de manifestação da consciência? É como a consciência se manifesta em determinada dimensão. Então, nesta dimensão intrafísica, onde nós estamos hoje vivendo, nesse planeta, nesse bairro, nessa rua, nesse país, nesse mundo, a gente está se manifestando com 4 veículos de manifestação. Quais são? O soma, que é o nosso corpo físico. Quando eu renasço, quando eu ressomo, eu estou ganhando um novo soma, tá? O soma é o corpo físico. Além do soma, nós temos um quantum de energia que a gente recebe, um pacotinho de energia que a gente recebe em cada ressoma, em cada vez que a gente renasce nessa dimensão intrafísica, e que eu vou gastar esse pacotinho de energia ao longo da minha vida. Tenho como repor,
com uma boa alimentação, com bom sono, com os bons pensamentos, com emoções mais éticas, cosmoéticas, já vamos ver o que que é cosmoética, mas, por mais que eu vá refazendo um pouquinho, eu vou gastando ao longo da vida. Quando eu dessomo, se eu dessomei de uma maneira natural, por uma doença, por velhice, eu, no geral, já terminei de gastar esse energossoma. Quando eu dessomo, quando eu morro, faleço de uma maneira mais abrupta, num acidente, antes da hora, antes do programado, muitas vezes esse energossoma ainda não se desgastou e ele vai terminar de se desgastar em uma outra dimensão. Além disso, nós temos um terceiro veículo de manifestação que é o psicossoma, o soma das emoções, o corpo emocional. O que que é este corpo emocional? Aqui estão todas as minhas sensações, os meus sentimentos, as minhas emoções, que vão formando um corpo. Neste momento evolutivo deste planeta, da humanidade, né, aqui no planeta Terra, a gente ainda, quando vai para a dimensão extrafísica, quando a gente morre, quando a gente dessoma, a gente leva ainda junto o psicossoma, tá? O psicossoma e o energossoma são ligados ao soma pelo cordão de prata. Quando a gente dessoma, quando a gente falece, esse cordão de prata é cortado. E o meu corpo, que é um amontoado de átomos e moléculas que estão vivos por conta do energossoma, o meu soma vai deixar de estar vivo e ele vai começar a se decompor, né? Uma grande dúvida que a gente tem na medicina, eu sou pediatra de formação, é o que faz um monte de átomo os meus átomos de um corpo físico vivo, de um animal, de uma planta ou de um ser humano, serem diferentes de um átomo de uma cadeira, de uma mesa, de um computador. É a energia vital, é o energossoma. E a gente tem um quarto veículo de manifestação da consciência, que é o mental soma. É o nosso corpo intelectual, cognitivo, mental, onde estão os nossos pensamentos, a nossa racionalidade. O mental soma está ligado aos outros somas pelo cordão de ouro. Neste planeta, nesse nível evolutivo que nós estamos, a gente ainda não consegue, a maioria, a imensa maioria, quase ninguém consegue se manifestar única e exclusivamente de mental soma. Algumas pessoas que se projetam, a gente já vai ver o que é uma projeção, que vão, mesmo vivos neste planeta, né, ressomados, elas vão para uma outra dimensão. Algumas pessoas têm uma leve experiência do que é estar num local onde as consciências se manifestam de mental soma, tá, mas é muito pouca gente que, descreve que teve vivenciado essa experiência. Então, a holossomática é a concepção, o paradigma de que nós temos vários corpos, e ela também é o estudo de como esses 4 corpos são e como eles se relacionam, tá bom? Além disso, outro paradigma, um terceiro paradigma é o da multidimensionalidade. Que é a multidimensionalidade? É a admissão, a o paradigma de que existem várias dimensões em que a consciência pode se manifestar, e nós vamos estudar essas várias dimensões. Então aqui a gente está vendo justamente uma projeção extrafísica, uma projeção astral, como algumas linhas de conhecimento mais espiritualistas falam, né, denominam. Então aqui a gente tem um indivíduo que está na cama, ele está dormindo, tá? Ou num relaxamento muito profundo, meditando, o corpo dele está ali entregue, mas ele sobrepaira. O psicossoma e o energossoma deles vão passear, vão para outra dimensão, vão enxergar outras coisas que o corpo físico não enxerga e vão viver outras experiências, mais positivas, mais negativas,
Tem gente que provavelmente sai para estudar, tem gente que vai fazer faculdade no extrafísico, tem gente que vai fumar no extrafísico, vai usar drogas no extrafísico. No fundo, a gente se manifesta nas várias dimensões de acordo com aquilo que nós somos, no soma, no energossoma, no psicossoma e no mental soma. É aquilo que nós somos holossomaticamente, tá bom? Aqui a gente tem várias descrições nos campos de conhecimento mais, comuns, por exemplo, a medicina, de experiências de quase morte. Experiências de quase morte é um campo de conhecimento, um campo de estudo, no geral, principalmente da psiquiatria, em que a maioria dos pacientes vão descrever, eh, experiências bastante parecidas em momento em que eles quase morreram, por isso que vulgarmente se chama de EQM, experiências de quase morte. Nas experiências de quase morte, os indivíduos, quando voltam à vida, eles relatam que eles, de repente, se sentiram flutuar ou já se perceberam acima do seu corpo físico, eles enxergavam este corpo físico e mais, eles viam a equipe em volta de saúde, os médicos reanimando, os enfermeiros administrando medicamentos, um monte de gente e mais, em muitas experiências de quase morte, os indivíduos conseguem relatar apropriadamente como foram os diálogos. "Ai, tal médico achou que era para parar, que não era para continuar me reanimando, né, assim, massageando o meu coração. Ai, o outro médico falou: 'Não, vamos tentar mais um pouquinho', e eu acabei voltando". Então eles relatam coisas que naquele momento eles não poderiam saber, porque eles estavam com o coração parado, sem receber oxigenação no cérebro, e eles estavam entrando em coma. Então eles sabem relatar muitas coisas, às vezes, deste ambiente, que se a gente até pode perguntar: "Mas será que no nível de consciência muito, mesmo em coma, ele não ouviu?". Mas às vezes eles relatam coisas que estavam acontecendo em salas vizinhas, em experiências de quase morte, em cirurgias. Tem pacientes que relatam diálogos que ocorrem entre as equipes em salas mais distantes, que ali eles não poderiam ter ouvido, tá? Então, nessas experiências de quase morte, os indivíduos estão numa projeção e sob bastante risco do corte do cordão de prata e do falecimento, da dessoma deles. Por qualquer que seja o motivo, eles acabam não dessomando, voltam, revivem, ganham um tempinho mais, no geral ressignificam bastante as suas vidas, as suas ações, as suas decisões e contam para todo mundo o que aconteceu. Então essa é uma grande prova da multidimensionalidade, tá bom? Um outro paradigma, um quarto paradigma é o da multiexistencialidade. Então, a conscienciologia reconhece e estuda a série de vidas intra e extrafísicas alternadas e sucessivas que a consciência vivencia seu processo evolutivo. Vamos lá. Aqui a gente está falando, né, um exemplo ilustrado de uma única consciência. Todos esses indivíduos históricos são a mesma, todas essas personalidades históricas e consecutivas, uma atrás da outra, são a mesma consciência. Então vamos fazer de conta, hipoteticamente, que eu vivi lá no tempo das cavernas, eu era um hominídeo ainda, né, eu ainda não tinha assumido a forma de homo sapiens, talvez nem existisse naquela época ainda o homo sapiens. E eu fui um dos que participou da descoberta do fogo. Estou eu aqui tentando fazer fogo para comer uma carninha melhor, sei lá eu, né, para afugentar bichos, animais que me assustassem, né. E sei lá, hipoteticamente, eu fui morta numa briga, eu descobri o fogo, e aí um indivíduo da minha tribo ali, do meu clã, né, da do meu grupo ali, quis o fogo para ele, eu tentei defender, a gente brigou e esse indivíduo me matou, ok? Aí eu vou para a dimensão extrafísica, vivo lá um tempo e volto para a dimensão intrafísica ressomado.
Vamos supor que eu ressomei muito mais para frente, 1000 anos, 2000 anos, milhões de anos mais para frente, como um soldado romano, na Roma antiga. Então estou aqui de lança, com as sandalinhas romanas, o capacete, o escudo romano, estou eu aqui de romano, soldado romano. Entro numa batalha e mato 30, né, ali ninguém eu conhecia, mas matei 30. Um deles que eu matei foi o cara, o hominídeo que me matou lá quando a gente estava descobrindo o fogo ainda, ok? Matei 30, depois numa nova batalha não matei ninguém, mas fui morto nessa batalha por outras pessoas, por um outro indivíduo, por um outro soldado, ok. Dessomei, fui lá para o extrafísico, ressomo no intrafísico, talvez como uma aristocrata, da corte de Carlos Magno, lá da França, do Sacro a formação do Sacro Império Romano, lá no Sacro Império Romano Germânico, lá nos anos 800, né, na Europa, ali entre, Alemanha, França, participei da corte do Carlos Magno. Ali, por participar da aristocracia, né, da corte, né, do rei, ali eu tive contato com ideias religiosas, ali eu tive contato com conceitos morais, não matarás, uma coisa ainda bem religiosa, não roubarás. Ali eu comecei a ter um pouquinho mais de consciência de valores mais éticos, mais cosmoéticos, eu deixei de olhar só para mim, e pode ser que ali eu fui o protótipo, o embrião de eu começar a olhar para os outros também. Perceber que sim, os outros têm importância. Peguei uma doença, uma pneumonia, uma tuberculose, morri novinha, porque naquela época todo mundo morria novinho, né, a expectativa de vida era bem baixa, fui para o extrafísico. Ressomei mais para frente, na idade moderna, como um soldado lá, sei lá, na guerra de secessão dos Estados Unidos. E ganhei uma metralhadora, uma escopeta, sei lá, eu detesto arma, então eu não entendo muito de arma. Ganhei uma arma qualquer de fogo, e fui novamente para um campo de batalha. Ali eu parei, olhei, quando eu ia matar alguém, que era o meu inimigo, que não é meu inimigo no fundo, eu nem conheço aquele indivíduo que eu ia matar. Eu estava num campo de batalha, ali eu refuguei. Eu lembrei dos valores éticos, cosmoéticos que tiveram o embrião muito lá mais para frente, e eu não tive coragem de matar esse indivíduo, nem este indivíduo me matou. Eu nem sabia que nessa briga, nesta guerra, nesta batalha, eu e esse indivíduo que eu poupei a vida, éramos nós 2, o cara que tirou a minha vida lá atrás, e que depois eu como soldado romano matei, tá. Aí depois eu morri, fui para outra dimensão, volto como músico e assim vamos. E hoje eu sou este indivíduo, mas eu não sou este indivíduo que começou aqui, o meu conhecimento, a minha vivência. Eu sou um indivíduo que traz todas essas experiências, todos esses conhecimentos, todas essas ressignificações, todos esses aprendizados. Então, para que a gente ressoma e dessoma? Para uma grande potencialização da nossa evolução. Eu aqui, nessa vida intrafísica, sou submetida a tantas situações estressantes, convivência, que eu acabo aprendendo um pouquinho mais rápido. Ainda porque dói, né, quem dera a gente comece a aprender mais porque não dói, porque eu quero aprender, porque, nossa, eu quero evoluir. Não, mas a gente ainda vive, muitos de nós, aprendendo porque tem que aprender, porque doeu, né, vou ter que aprender, vou ter que rever. Mas a gente também traz uma série de comportamentos que às vezes não são comportamentos dessa vida, são comportamentos de vidas passadas, né. Eu atendo, né, no consultório de pediatria, atendo em UTI pediátrica, eu sou uma médica de terapia intensiva, minha primeira formação foi UTI, trabalho ainda hoje com UTI, e a gente vê crianças que trazem capacidades que não foram possíveis de serem aprendidas nessa vida. O melhor exemplo que eu tenho que dar para dar aqui é o Mozart.
O Mozart foi um musicista que aos 4 anos de idade comprou a sua primeira grande obra. Aos 4 anos de idade, ele tocava muitos instrumentos melhores do que muitos musicistas maravilhosos naquela geração. Ele conseguiu aos 4 anos aprender a tocar cravo, violino, cello? Óbvio que não. Aos 4 anos de idade, você descuida, ele não sabia nem ler nem escrever. Mas ele trouxe isso de experiências passadas. Ele não foi musicista naquela, ele foi musicista em várias antes, tá? Outro paradigma é o da bioenergética. O que faz, né, o que que a gente estuda com a bioenergética? A gente estuda as formas de energias vitais e as suas interações nos relacionamentos interconscienciais. A gente sente muito as energias, nós temos vários, todos nós temos vários exemplos para dar, de como a gente sente as energias dos ambientes, das pessoas. Eu aqui gosto bastante de contar uma experiência pessoal já corroborada, testada há 16 anos e sigo testando, inclusive com números. Eu percebi que quando eu fui montar o meu consultório, há 16 anos atrás, muito tempo, já quase 10 anos, né, depois de formada, 10 anos depois de formada, eu resolvi que eu queria ter um consultório, queria atender com consultório e diminuir um pouquinho o atendimento na terapia intensiva. E aí eu percebi que desde o comecinho, de vez em quando, me vinha na cabeça uma mãe, uma criança, uma família, e dali a algumas poucas horas, no máximo 2 dias, essa família entrava em contato comigo, porque a criança não estava muito bem. No começo eu falava: "Gente, doideira da minha cabeça, a gente é treinado neste mundo a achar que é doideira da nossa cabeça". Falava: "Gente, maluquice da minha cabeça, imagina que eu vou ter, sei lá, telecinese, premonição", né, eu ainda não conhecia Conscienciologia nesse momento, achava que tudo isso era, sei lá, parapsiquismo e não entendia nada de parapsiquismo e achava que, sei lá, isso não existe. Ok, conforme eu fui estudando mais, conforme eu fui estudando bioenergias, entendendo a multiexistencialidade, entendendo a multidimensionalidade, eu fui percebendo que, opa, tá muito frequente, toda semana isso acontece. 85% das vezes, a mãe me liga, a família entra em contato, lembrei, dali a pouco chamou. Não é possível que seja coincidência. Tenho muitos, muitos casos para contar. Provavelmente o que aconteceu? Quando a criança começou a mostrar os primeiros sinais de que talvez ficasse doente, a mãe até ficou na dúvida, não sei se vai ficar doente ou não vai ficar doente. Ela bateu o olho na criança, sentiu a bioenergia do filho dela, e ela fez assim: acho que pode ser que fique doente". Na hora, quem é a pessoa de referência quando o filho fica doente? Eu, que sou a pediatra da criança. Então, mesmo que inconscientemente que conscientemente, desculpa, ela não tenha pensado em mim, no subconsciente, no inconsciente, a energia dela mudou e se conectou comigo. A doutora Lu é a nossa pediatra. Se ele fica doente, vou falar com ela. E aí, eu provavelmente senti já essa conexão, tá. Trouxe um exemplo meu, mas o melhor exemplo que eu tenho para dar é o sexto sentido de mãe, começando a entrar aí, como é que a gente ajuda as nossas crianças a evoluírem. Sexto sentido de mãe, eu trabalho há 27 anos com terapia intensiva pediátrica, eu brinco que uma coisa que eu aprendi muito cedo, que bom, é que eu devo respeitar sexto sentido de mãe. Eu já vi criança entrar na UTI e todo mundo achar que não era nada muito grave, a mãe entrar desesperada e a criança piorar bastante depois. A mãe provavelmente já leu as bioenergias desse filho, dessa criança. Quantos casos a gente não escuta também de um filho que foi assassinado ou que correu muito risco e a mãe lá longe pensou: "Gêmeos, gêmeos a gente tem inúmeros casos". Um sofreu um acidente, sei lá, em Paris, o outro sentiu a dor no membro aqui no Brasil, sei lá eu, tá bom? Isso é pura bioenergética. E por fim, o último paradigma é o paradigma da cosmoética, da ética cósmica. Que é essa, né, qual é a unidade de medida da cosmoética? É a
incorruptibilidade. Que isso quer dizer? Eu não me corrompo, nem em prol a mim, nem em prol ao meu grupo, tá? Que isso quer dizer também? Traduzindo, a cosmoética pode ser entendida como o amor e o respeito universais. Mais para frente a gente vai falar bastante de respeito, né? Respeitar o outro é ajudá-lo a evoluir nas suas necessidades. Então, quando eu penso de uma maneira mais cosmoética, eu não estou desejando só o meu bem, custe o que custar para os outros. Eu estou desejando o meu bem, mas também o bem dos outros. Sim, eu quero ficar bem, isso é genuíno, eu não quero me prejudicar. Se eu estiver me prejudicando, eu também não estou sendo cosmoética, mas eu também não quero prejudicar ninguém. Então a gente, em cada ação do dia a dia que a gente faz, quer seja dirigindo no trânsito, quer seja convivendo, quer seja numa reunião, numa discussão, num relacionamento, a gente tem que tentar pensar e agir o mais cosmoeticamente possível, tá? Para mim e para os outros, certo? E pensando agora um pouquinho, né, voltando um pouquinho ali para a multiexistencialidade e entrando mais a fundo no tema aqui da nossa palestra. Pensando nas múltiplas existências, a gente tem algumas leis que regem essas múltiplas existências. São 3 principais. Quais são? Da holorressomatologia. Essa a gente não vai se aprofundar tanto, a gente vai se aprofundar mais nessas 2. Mas o que que é a lei da holorressomatologia? Cada vez que eu ressomo e ganho um monte de corpo, né, tenho lá os meus 3 que me seguem até este momento e ganho mais um corpo físico. Este corpo físico, ele é um reflexo, não só dessa minha existência atual, com a minha carga genética do meu pai e da minha mãe atual, mas ele também é um reflexo dos meus corpos anteriores, físicos, do meu psicossoma, do meu energossoma e do meu mentalsoma. Então, se eu sou menos cosmoética, talvez eu sofra no corpo físico uma série de ações por ter sido menos cosmoética. Se eu fui, sei lá, sei lá, um exemplo bobíssimo. Se noutra vida, noutra ressoma, amputaram o meu dedinho esquerdo, né, era a lei do olho por olho, dente por dente, eu roubei um pão porque eu estava com fome e o Estado me pegou, lá o policial me pegou, né, o soldado naquela época me pegou e cortou o meu dedinho fora. Pode ser que nessa ressoma o meu dedinho não seja uma maravilha. Eu até nasci com ele, mas eu nasci com ele pequenininho, meio mal formado. Então isso não é um reflexo dessa existência atual, isso é um reflexo de existências pregressas. Muitas coisas, agora falando bem de medicina mesmo, da área de saúde, muitas coisas a gente justifica pela genética, pelo pai, pela mãe, pelos avós, mas tem coisas que são do nada, que são mutações daquele indivíduo. Ninguém antes nesta família tinha isto, e daqui para frente passamos a ter, tá? Outra lei da Seriexis, da multiexistencialidade, é a lei da inseparabilidade grupo kármica. Eu já trisquei um pouquinho, né, nessa lei, que quer dizer o seguinte, eu vou voltar aqui um pouquinho lá na multiexistencialidade. Eu e esse hominídeo que me matou quando a gente estava descobrindo o fogo, a partir do momento que ele tirou minha vida, nós ganhamos uma conexão absurda. Tamo ligado, tamo junto, cara, tamo junto. Que meleca, vamos junto muito tempo. E vai ser só aqui, milênios depois, milhares de anos depois, que a gente vai começar devagarinho a se libertar. Eu que já matei ele que já matou, e a gente foi ficando cada vez mais atados, grudados, inseparáveis, quer a gente queira, quer a gente não queira. Quando eu poupo a vida dele ali como soldado na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, ali a gente começou a repensar. Cara, será que assim, eu tenho muita raiva desse cara que tirou a minha vida lá no começo, mas vamos combinar que depois eu também não fui muito bonzinho com ele. Então aqui a gente começa a pensar mais cosmoeticamente.
E pode ser que nessa existência atual, esse indivíduo tenha voltado como meu irmão. Aqui eu já tenho capacidade de conviver com ele, a gente está bem longe de se amar, eu brigo com meu irmão, a gente discute, a gente não vai bem, mas pelo menos a gente se tolera e a gente não se mata. E eu convivendo com esse indivíduo de quem eu já tirei a vida e que me tirou a vida tantas vezes, eu vou descobrir nessa existência, sem nos matarmos, que olha, até que tem coisa que esse cara faz que é legal. Olha, no começo ele era muito ruim, ele era mau, ele quis roubar meu fogo, mas ele também evoluiu. Eu evoluí, eu não sou mais aquele hominídeo. Olha quanta coisa eu passei. Ele também passou por muita coisa. Então, será que agora, nossa, eu posso aprender um pouco com ele? Ele não está mais cosmoético, eu também estou mais cosmoética. Então, a gente está vivendo junto por muitas existências, por todas não, mas por várias existências a gente se cruzou e estava atado. Então, essa é a lei da inseparabilidade grupo kármica. E a outra é a lei da causalidade cosmoética ou holocarmologia. Se eu fiz, eu vou ter que desfazer. Eu dou aula numa escola de medicina. O melhor que eu tenho, exemplo que eu tenho dar para vocês aqui, desde 2013 eu dou aula. Em faculdade de medicina, dou aula de pediatria e de emergências. E eu faço sempre uma brincadeira. Eu falo, eu não tenho dúvida que eu já ensinei muita gente a matar criancinha. Já ensinei muita gente a fazer coisa bem errada. E tô eu agora virando professora para desensinar tudo que eu ensinei de errado. Agora eu não vou ensinar a matar, agora eu vou ensinar a curar. Como é que a gente salva? Como é que a gente faz essa criança saber ser mais bem acolhida? Como é que eu crio essa criança, essa consciência de uma maneira mais cosmoética, que vai auxiliar, amplificar catalisar a evolução dela, tá. Então isso é a lei da causalidade cosmoética. Se fiz errado antes, vou ter que ir fazendo, e fazendo, e fazendo, até aprender a fazer certo, né. Outro grande exemplo que eu tenho analogia que eu tenho para dar aqui é a escola, não é. A gente faz a prova, vai mal, tira nota ruim, reprova. Vou ter que vir fazer o teste de novo, não tem jeito. Refaço a prova, numa próxima ressoma, fui mal outra vez, ensinei um monte de gente errado. Reprovou, amor, vai ter que fazer a sexta série outra vez. Voltei de novo numa outra, puxa, já aprendi que talvez não seja legal eu fazer tudo o que eu fazia, então vou fazer um pouquinho diferente. Ainda não passei, ah, mas foi por pouco, faltou meio ponto. Na próxima eu passo, tá. Então a gente tem que ir desfazendo as atitudes, os ensinamentos anticosmoéticos que nós fizemos depois antes, desculpa, em existências pregressas. E isso tem tudo a ver, principalmente estes 2, com como eu vou receber este indivíduo que está chegando para mim. Então, nas leis da causalidade cosmoética, eu posso dividir os meus níveis evolutivos em alguns modos, né, de algumas categorias. Uma das categorias é o quanto eu me preocupo só comigo e ainda estou tendo que quitar um monte de karma pessoal. Matei 30, estou voltando com uns 30 de quando eu era romano e matei no campo de batalha e estou desfazendo esses egokarmas. Grupo Karma é o exemplo que eu dei agora da faculdade de medicina. Eu já ensinei sei lá quantos alunos, né, imagino aí que eu já deva ter ensinado em quase 10 anos de profissão, pelo menos uns 1000 alunos, até um pouquinho mais, tá. Foram 1000 pessoas que eu ensinei errado nas experiências anteriores, nas vivências anteriores. E a gente também vai passar em determinados momentos para o polikarma, são os grandes dirigentes, são os grandes pensadores, são as grandes figuras históricas, políticas, Gandhi, Nelson Mandela. O Gandhi mudou a história da Índia, conseguiu a independência da Índia em relação à Inglaterra, com a lei de não violência, lei não, com o paradigma da não violência, sim, nós vamos conseguir a independência, e nós não queremos matar ninguém.
Olha que grande policarma. Imagina quantos ele não matou há muito tempo atrás. Mas que legal, ele já aprendeu, ele já evoluiu, ele está noutra agora, fazendo não só o bem, mas muito bem para muita gente. E ao longo dessa evolução, a gente vai passando também por fases de interprisão, quando eu estou matando todo mundo, fazendo mal para todo mundo, quero que se dane, só estou pensando em mim. Aí eu vou esse povo todo que eu prejudiquei vai estar atadíssimo a mim, e vai cair matando em mim na próxima, é a fase que eu tô mega vítima, nada dá certo para mim, tô lascada, tento sair por aqui, alguma coisa acontece, tenta sair por lá, outra coisa acontece, lascou, tô sentindo todo o peso das ações que eu fiz de volta para mim, tá, pura lei da ação e reação, puro Newton ainda, tá, física newtoniana. Aí eu vou passar por tudo, tô limpando, todas essas pessoas que eu essas consciências que eu prejudiquei estão percebendo que eu mudei, que eu tô mais cosmoética, começam a olhar para mim com outros olhos. É um momento que a gente começa a desatar esses nós, a gente começa a criar laços de empatia, de conexão, de amor, de amorosidade, de assistência, de interassistência, de companheirismo. A gente não está mais atado pelo ódio, a gente está ligado por conexões cosmoéticas. No fim, esse grupo todo está liberto e a gente continua se encontrando porque a gente gosta demais um do outro. Então, percebendo isso, eu consigo aplicar isso para a criança que está chegando na minha família. Esse indivíduo traz, emoções, sentimentos, energias mais positivos ou mais negativos? Todo mundo gosta demais dele, ele é muito amado, ou ele tem um irmãozinho que vive machucando ele, que briga com ele, que judia dele, que não sei o quê? Ou ele tem um pai que maltrata, que bate, que vitimiza? Então a gente consegue saber em cada relação que esse indivíduo novo que está chegando na nossa família, essa consciência que está ressomando, a gente consegue entender em que fase ela está. E eu posso ajudar. Se eu sei que ela ainda está na fase de vitimização, não sou eu que vou vitimizar mais. Eu posso ainda ter raiva, ela me traz sentimentos de raiva, pode ser meu filho, mas tem hora que eu falo: "Ui, vontade de dar nesse moleque". Não, não façamos isso, não é para fazer isso. Nem do ponto de vista pediátrico, muito menos do ponto de vista cosmoético. Mas se eu percebo, eu já estou num outro estágio, eu já estou provavelmente caminhando para a recomposição. Por mais que de vez em quando, energeticamente, eu me lembre do que aconteceu no final, eu sei que no fundo, se ele veio meu filho nessa ressoma, eu estou aqui para ajudá-lo e eu tenho uma grande responsabilidade em auxiliá-lo. A fase de recomposição grupo kármica, então, é quando a consciência deixa de ser vítima direta e passa a atender as suas antigas vítimas. Pouco a pouco, ela vai recompondo os destroços dos seus desmandos. É a fase em que tudo dá para trás e a gente vai desensinar o que ensinou de errado, né? Ó, aqui meu exemplo. Exige da consciência paciência e persistência. Tem um monte de aula minha que dá errado, que eu tenho que refazer tudo de novo. Tem jeito, tenho que refazer, tenho que ter certeza que eu estou no caminho. Os amparadores que estão em volta de mim têm que ter certeza que eu mudei, que eu estou realmente mais cosmoética. Vou seguir fazendo, não tem problema, é para isso que eu estou aqui. Deu errado uma, deu 3, uma hora vai dar certo, tá bom? E tanto a holossomática, quanto a multidimensionalidade, cosmoética e multiexistencialidade, elas têm, obviamente, todos esses paradigmas têm inúmeras funções, mas uma delas é, inclusive, auxiliar na recomposição grupo kármica, tá? Se eu tenho uma criança que é deficiente físico, que é um cadeirante, por exemplo, é um paraplégico, eu estou ajudando ele a recompor.
se eu percebo numa projeção, num sonho, entre aspas, que foi muito real, muito vívido, nossa, eu lembrei o quanto meu filho me fez mal, o quanto eu fiz mal para o meu filho, porque é uma grande oportunidade de eu tomar consciência que agora não é mais para eu fazer mal. Se eu lembro que eu tenho que agir cosmoeticamente, eu quero agir cosmoeticamente, eu não vou prejudicar meu filho, meu neto, meu sobrinho, esta criança que está chegando agora. E se eu sei que temos múltiplas existências, eu vou ter bastante consciência de que se eu fiz agora alguma coisa ruim, cara, eu tô ganhando para mais 3 encarnações aí, para 3 ressomas para frente. Então chega, né, vamos parar de viver nesse mundo que é tão sofrido, vamos partir para dimensões mais evoluídas, né. E quando a gente vira pai e mãe, o papel fundamental da maternidade e da paternidade é a primo assistencialidade. Ganhei uma criatura para chamar de filho, né, brincando, ninguém ganha uma criatura para chamar de filho, né, mas chegou, engravidei. Como mulher ou a minha esposa, a minha companheira engravidou e eu sou o homem, não interessa como, ganhamos como casal, como, parceiros, um filho é com nós, tá. É a gente é que vai ter que dar conta, a gente vai ter que ajudar bastante. Olha a responsabilidade que nós estamos. Quer eu tenha tido vontade e consciência e livre-arbítrio para ser pai e mãe, quer eu não tenha. Tem gestações que são não desejadas, aconteceu. E aí? Vou seguir com ela, não vou seguir com ela? Vou ser um bom pai, uma boa mãe? Vou assumir? Vou refugar? E aí, tá? Lembrando que qualquer ação que eu tome é pura responsabilização, eu posso tomar qualquer ação que eu quiser, quanto mais evoluído, mais livre-arbítrio a gente está tendo. Mas muitos de nós já temos uma certa capacidade aí de livre-arbítrio, a gente também não é tão ruim assim, a gente já ganhou um pouco de livre-arbítrio. Então, quanto mais livre-arbítrio eu tenho, mais eu vou decidir, como consciência, o que eu quero fazer ou não. E mais eu vou sofrer as consequências dessas consequências, para o bem, para o mais cosmoético, ou para o não tão cosmoético assim, tá bom? E eu sempre digo que nas vidas, né, nas ressomas, em qualquer momento, intrafísico, extrafísico, qualquer lugar deste universo, como consciência, eu só tenho 2 possibilidades de ações. Ou eu estou atrapalhando, ou eu estou ajudando. Se eu estou atrapalhando, eu não estou sendo cosmoética. Se eu estou ajudando, eu estou sendo mais cosmoética. Então, aqui é como se fosse um grande velocímetro de cosmoeticidade, né? Aqui é o zero da cosmoética. Eu atrapalho todo mundo, e atrapalho até a mim, se descuidar. Tá? Zero de cosmoética. Eu não cuido nem de mim, nem dos outros. Só atrapalho. Deus do céu, essa criatura só serve para atrapalhar. Aqui é o máximo da amparabilidade, é o máximo da cosmoética. Eu não só cuido de mim e muito bem, mas eu cuido de muita gente muito bem. Gandhi, sei lá eu, né, não sei tanto da história do Gandhi, mas hipoteticamente vamos colocar como exemplo, tá bom? Então, quem eu quero ser? Eu quero ser o pai e a mãe que atrapalha, eu quero ser o pai e a mãe que ampara. De vez em quando a gente atrapalha sem querer. Tá bom, é um pouquinho já atrapalhamos, mas é um pouquinho mais desculpável, né, também precisa tomar cuidado que pai e mãe costuma ganhar um caminhão de culpa, né, quando o neném nasce. "Ai, não é se ele não foi médico é porque é culpa minha, se ele não foi feliz no casamento é culpa minha". Não, sem chicotinho, né, já saímos da idade média, a gente não precisa ficar se chicoteando. De vez em quando a gente atrapalha, mas é sem querer. A gente atrapalhou, tentando fazer o nosso melhor, e a gente se tocou rapidamente que a gente atrapalhou. Então eu vou já agora tentar desfazer a sujeira que eu fiz, tá. Então saio daquele momento curto de assédio e vou passar para um momento maior, contínuo e mais intenso de amparo. Que pai, mãe, avô, tio, vó, qualquer coisa eu quero ser para esta criança.
Eu quero ser quem atrapalha, eu quero ser quem ajuda. Eu posso ter contato muito pequeno com essa criança. Vamos combinar que eu lá na UTI vivencio as crianças uma semana, 2 semanas e depois elas vão embora e muitas vezes eu não vou ver nunca mais. Eu quero ser a médica que atrapalha, eu quero ser a médica que ajuda, tá? Então a gente só tem 2 posições possíveis, ou eu estou assediando ou eu estou amparando, em graus maiores e menores, mas é isso, tá? Ou ajudo ou atrapalho, ou assedio ou amparo. E como é que eu faço para amparar cada vez mais? Primeiro, eu vou respeitar este indivíduo. Vou respeitar as necessidades do assistido, não são as minhas necessidades. Eu brinco muito, mesmo lá no consultório, eu adoro usar aqui o exemplo do bebê que fica encapotado, né. Bebê, gente, agora se ninguém falou para vocês, eu vou falar, tá. Bebê é calorento, bebê tá cheio de energia vital, bebê no geral é calorento. Um ou outro vai ser friorento. E às vezes a gente tem as avós, sei lá, os avós que já são friorentos, porque já estão com muito menos energia vital. Esses avós, como eles estão sentindo frio, eles querem capotar os netinhos. Então, se eu for avó, sei lá, 30 graus lá fora e eu tô com frio, eu vou falar: "Ai, vou cobrir o meu netinho", e ponho 3 cobertas em cima do netinho dormindo. Dali a pouco o netinho acorda chorando, que não sabe ainda falar, bebezinho, e ele tá chorando só porque ele está com calor. Então, não vou assistir o outro, principalmente as crianças que estão no nível cognitivo diferente do meu, eu não vou assistir eles com as minhas necessidades. As minhas necessidades podem me guiar, podem ser os meus parâmetros iniciais, mas eu vou começar acho que está frio, vou encapotar um pouquinho. O nenenzinho começou a suar na cabecinha, eu vou falar: "Opa, errei", vou lá e tiro o cobertor. Ele está com calor. Então são as necessidades do assistido, não as minhas necessidades. Tem criança que come 10 vezes por dia, tem criança que come 2 vezes no ano. Se ele está saudável, né, óbvio que 2 criança que come 2 vezes no ano não vai estar saudável, usei exemplos extremos. Mas criança que come pouco, às vezes é porque ela para ela comer pouco mesmo, o corpo dela está pedindo esse pouco, e ela está super saudável, não fica doente, cresce, desenvolve, tudo tranquilo. Então não é a minha necessidade de mãe que quero ficar entuchando criança e que adoraria fico entuchando comida e que adoraria ter um bebê gordinho. Eu aqui cito bastante o exemplo, eu tenho 2 meninos, de verdade eu adoraria que eles fossem médicos, gostaria muito mesmo. Até agora, um de 18 e um de 13, ninguém mostrou a menor aptidão para medicina, muito menos o desejo. Pelo contrário, quando eu pergunto o que vão ser, uma das primeiras frases é: "Ai, médico com certeza não". Gente, a necessidade de que eu tenha um filho médico é minha, não é deles. Então eu não vou incentivá-los a fazer medicina. Se em algum momento um deles virar para mim: "Olha mãe, pensei", eu vou virar e falar: "Ai, tá bom, então você já conhece um pouco, porque eu sou mãe, a gente convive, eu sou médica, mas vamos conhecer um pouquinho mais? Vamos estudar? Vamos participar de algumas situações, se colocar, mesmo que hipoteticamente em algumas situações, e ver se é para isso mesmo que você está querendo, tá?". Além disso, eu tenho que respeitar as fases de desenvolvimento do assistido. Eu falo, né, não sou eu, a conscienciologia inteira fala que os amparadores não exigem de nós mais do que nós podemos dar, porque de novo isso senão isso é assédio, eu estou atrapalhando, eu não estou ajudando. Ele não vai estar sendo amparador, ele vai estar sendo assediador. A mesma coisa eu tenho que fazer com a criança. Uma frase que eu falo sempre no consultório, vira e mexe quando o pai e a mãe estão com expectativas irreais em cima dos filhos deles, eu paro e pergunto: "Você gostaria, você acha que o seu filho de 2 anos", sei lá, por exemplo, "tem capacidade de declamar de cabeça, decorado Camões?". Todo pai e mãe arregala o olho e fala para mim: "Não, doutora, imagina, como é que 2 anos ele vai falar Camões? Ele não sabe nem o que é Camões". Eu falo: "Então, aos 2 anos, querer que o seu filho entenda por si só que ele jogou todos os brinquedos na sala, brincou, 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 e agora ele tem que guardar, porque não pode ter bagunça na sala, porque é feio, é querer que ele declame Camões.
Eu estou exigindo desta criança um pensamento de médio prazo, que ela não tem capacidade de ter, ela não tem cérebro ainda para isso. Ela não vê relógio, ela não olha horas, ela não tem noção de risco. Exigir de um adolescente que ele calcule risco é pedir coisa errada, porque calcular risco precisa de muita conexão, é puro cérebro frontal, que é o último que eu vou desenvolver já para a vida adulta. Adolescente faz comportamento de risco, porque ele não sabe, ele não tem a capacidade de calcular risco. Eu querer que um adolescente seja mega hiper seguro, consciente de todos os riscos, eu pedir que o adolescente esteja decorando e declamando Camões quando ele não tem capacidade para isso. Então eu preciso respeitar as fases das crianças, tá? Não botar para ler super rápido, porque eu estou numa competição com as outras mães de quem lê mais rápido, não botar para andar mais rápido, porque eu estou numa competição com os outros pais de porque eu tenho que andar mais rápido, não. Respeito ao indivíduo que está sob a minha tutela neste momento como pai e como a mãe, tá? E respeito ao livre-arbítrio do assistido, é o exemplo que eu dei, por exemplo, de medicina aqui para os meus filhos. Os meus filhos têm o direito e já têm provavelmente um nível evolutivo, porque eles estão podendo escolher se eles querem fazer medicina ou não. E isto é uma livre decisão deles, eu não posso ficar eu vim, né, de uma época eu sempre soube que eu seria médica, eu nunca tive esse problema, mas eu tive vários amigos que queriam fazer outras coisas, educação física, sei lá, economia, e os pais só davam 3 opções: ou você vai fazer engenharia, ou você vai fazer direito, ou você vai fazer medicina, né. Tive vários contemporâneos que sofreram isso, foram ser advogados e são super infelizes, não queriam ser advogados, ou foram ser engenheiros e não queriam ser engenheiros, e depois mudaram de profissão. Então, respeito ao livre-arbítrio da criança que está sob a minha tutela neste momento, tá bom? Gosto muito de sempre ensino, né, dentro do possível, quando posso, essa técnica. Como é que eu tento ainda me qualificar mais como amparadora, assistir essa criança cada vez mais, ajudar essa criança cada vez mais, amparar essa criança cada vez mais. Eu gosto muito dessa técnica que uma vez me veio, e passei a usar ela todos os dias, todos os momentos da minha vida. Em qualquer situação, a gente se pergunta: "No que eu posso ajudar e o que eu posso aprender?". O quanto a gente aprende com os nossos filhos, o quanto a gente aprende com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com crianças que eu topei na rua um dia, né. E onde nesta situação eu posso ajudar? Essas 2 perguntas são grandes guias, tanto para a assistência dos outros, quanto para a minha própria evolução. E para finalizar, sempre que a gente ajuda, a gente está sendo ajudado, né. Então é isso, e a gente precisa se colocar, mesmo como adulto, na condição de sempre aprendente. Eu sempre posso aprender, eu sempre quero aprender, eu quero evoluir. Eu não preciso mais evoluir só porque eu estou sofrendo. Agora eu quero evoluir porque eu quero e está tudo bem, quero evoluir, não preciso mais sofrer para evoluir, quero aprender. Então, os nossos filhos, as crianças com as quais convivemos, elas nos ensinam tanto, mas tanto. Eu aprendi com os meus filhos a controlar a minha ansiedade, eu aprendi com os meus filhos, eu dei saltos quânticos evolutivos com os meus filhos aqui. Eu dou saltos quânticos evolutivos no consultório com os meus pacientes. Tem dia que eu chego para atender virada de plantão, cansado, um monte de aula para fazer, e aí eu brinco que chego no consultório, até penso: "Ai gente, vou desmarcar o consultório que eu não estou sendo possível hoje. Estou cansada, estou irritada". E quando eu chego no consultório, que entra o primeiro bebezinho, e a gente faz a consulta e eu vou examinar e ponho a mão naquela barriguinha, ele me solta um sorriso, quem está assistindo quem naquele momento? Estamos os 2 se autoassistindo. Eu brinco, de vez em quando tem algumas consultas que eu falo, né, as famílias que são mais próximas, eu brinco, eu falo: "Olha, hoje eu não sei quem tem que
pagar consulta para quem? Porque eu fiz bem para o seu filho, mas eu tenho certeza que o seu filho fez mais bem para mim, né. Então, olha o nível de assistencialidade. Todas as vezes que eu saio do consultório, muitas vezes que eu saio de plantão, eu saio plena. Eu saio cansada fisicamente, preciso deitar, tomar um banho, comer gostoso, dormir, mas eu saio cheia de energia, né. Isso não sou só eu, só estou trazendo exemplos meus, né. Quantos de nós não passamos por situações como essa? Quanto mais eu ajudo, mais eu também sou ajudado. Isso é a interassistencialidade. E se a gente quer ajudar as nossas crianças a evoluir, do nossa família, do nosso grupo, a gente tem que lembrar que eles já foram indivíduos adultos em muitas, ressomas, e que neste momento eles trazem uma série de aptidões. Algumas eu vou ajudar, às vezes eles trazem traços não tão cosmoéticos que eu vou guiar para que seja mais cosmoético. Então quem é o adulto dessa história? Quem se comporta maduramente, né, de uma maneira mais madura? Quem se comporta como evoluído, mais evoluído, porque a gente sempre pode evoluir. Certo? Então é isso. Agradeço vocês. Entrem no site da CIPEC, entrem na loja virtual Evolua Up, conheçam mais sobre os temas da Conscienciologia. Como eu já falei previamente, existem inúmeras palestras. Se interessem, busquem, pesquisem, façam a sua autopesquisa, vivenciem e muita gratidão.